Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Textos Científicos e no presente material será apresentado para vocês o tipo de texto científico denominado de tese de doutorado. Quais são os elementos que integram uma tese de doutorado? Vamos conhecer? Uma tese de doutorado, geralmente é escrita no prazo de 4 anos, em que é o máximo de tempo para o escritor realizar e finalizar o curso. Então, no final do curso é esperado que o escritor ele apresente a tese de doutorado. E nessa tese, ela deve ter os seguintes elementos. A introdução. Nessa introdução deve-se conter a justificativa, o porquê escolheu esse tema, qual a relevância desse tema para o âmbito científico, para o âmbito escolar, para o âmbito social. Deve-se apresentar ainda os objetivos, sendo eles objetivos específicos e o objetivo geral. E questões de pesquisa, ou seja, quais questionamentos levaram o autor a fazer essa justificativa, o objetivo para alcançar o que ele se pretende pesquisar. Além disto, nessa tese, nesse trabalho denominado de tese, deve-se ter o que se chama de tese, diferentemente da dissertação, que não era obrigatório. Na tese, no texto de tese, deve-se ter uma tese. Mas o que é uma tese? É uma ideia que, quando ainda é um projeto, o autor ele vai aprimorando para verificar a validade dessa tese no final do estudo. Então, por ser a última etapa escolar do Brasil, que é o doutorado, é recomendado e exigido também que, para o desenvolvimento do texto de uma tese, o autor, ele, a princípio, comece com hipóteses e no final do trabalho ele apresenta uma tese que é uma ideia original. E que essa tese, ela amplia e se diferencia de outros trabalhos. Se chama de tese porque é algo inovador, porque é algo diferenciado em relação a outras pesquisas. Além disto, deve-se ter a revisão da literatura, que é quando o autor apresenta estudos anteriores sobre o objeto de estudo. Além disto, deve-se ter a fundamentação teórica, que é quando apresenta um referencial teórico, e nessa apresentação desse referencial teórico, discutir pesquisas anteriores escritas pelo próprio teórico, assim como por outros autores. Vamos para um exemplo. Se o texto da tese ela é voltada para o âmbito educacional e se discute enquanto aporte teórico Vygotsky, na fundamentação teórica é interessante que o autor apresente textos produzidos pelo próprio Vygotsky, assim como de outros autores que debatam Vygotsky. Na metodologia, o autor ele deve apresentar o percurso metodológico da pesquisa, ou seja, desde o seu início até a sua finalização. Por exemplo, é uma pesquisa do tipo qualitativa, quantitativa, quantitativa. Quem participou desse estudo? Foi um estudo apenas teórico ou também teve um estudo empírico? Quais foram os critérios estabelecidos para analisar os resultados? Onde dessa pesquisa ela foi realizada? Então, todos esses elementos devem conter na metodologia. Em seguida, deve-se apresentar os resultados. Os resultados é quando o autor ele apresenta os dados de sua pesquisa, só que esses dados estão categorizados. E quando o leitor ele vai ler esses resultados, ele vai compreender que a justificativa, os objetivos, as questões e a tese deve estar relacionada com os resultados, ou seja, são
elementos que devem estar conectados. Tem-se as considerações finais, que é quando o autor ele retoma os elementos anteriores, destacando se a tese ela foi relevante, quais as suas limitações, quais suas potencialidades, se alcançou o objetivo desejado, se alcançou a tese que estava se propondo. Então, é nesse momento que deve se retomar de modo amplo e considerar toda a vivência que foi conduzida ao longo do desenvolvimento do texto. Apresentar as referências são as pesquisas anteriores que serviram de aporte para o desenvolvimento da tese. Em alguns casos, a tese ela pode apresentar o apêndice, que o apêndice é quando o autor ele elabora materiais para o desenvolvimento da tese, como por exemplo a sequência didática. Se foi o pesquisador que elaborou a sequência didática, então vai para o apêndice, por exemplo. Agora, se o autor ele pega uma sequência didática de outro pesquisador, então tem que ir para o anexo. E qual a diferença entre apêndice e anexo? A gente já tem um vídeo no canal, mas vou falar aqui de forma bem breve. O apêndice é quando o autor do texto ele elabora seu próprio material. E o anexo é quando o autor do texto ele utiliza a fonte de outros pesquisadores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal Textos Científicos e até mais. Tchau!